Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 29, segunda temporada do ComplianceCast, um projeto que nós já vínhamos idealizando aí há pelo menos 2 anos. E nessa segunda temporada, pessoal, a gente, além dos nossos convidados, esse seleto grupo de participantes que a gente trouxe aqui, a gente está fazendo também episódios corporativos, justamente com aquelas empresas que acreditaram nesse projeto, nesse movimento, nessa iniciativa, e que a gente sabe que sempre que a gente começa, é muito difícil que as pessoas acreditem naquilo que a gente idealiza, que a gente tem em mente. Então, em prestígio, essas queridas empresas, que também começaram pequenas, como toda empresa começa, né? Mas que nos apoiaram e que seguem nos apoiando. Nós estamos fazendo alguns episódios corporativos. Esse projeto conta com o apoio da Afinitar Cestas, que é a nossa convidada especial de hoje, também da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho, da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Anderson Machado, com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. E também do Grupo Diário, que nos recepcionou aqui de uma maneira extraordinária, acreditando nessa entrega, nesse conteúdo que é de grande valor, justamente por trazer histórias da vida real, né, gente? Histórias de pessoas que muitas vezes tinham um emprego fixo, e eu sempre digo que você que é seletista, que tem um emprego, não impede que você possa, né, iniciar um pequeno negócio, um negócio familiar, uma segunda fonte de renda, para começar a empreender, porque a empresa, o empreendedorismo é a melhor forma de realizarmos os nossos sonhos. E hoje, pessoal, o episódio especial Afinitar Cestas, contando aqui com a presença ilustre dos nossos queridos amigos e apoiadores, Jefferson Roberto, da Nusa, sejam muito bem-vindos. Aliás, uma das primeiras empresas, se não a primeira que acreditou no projeto, tá? Queria agradecer de coração para vocês. E por que eu escolhi a Afinitar Cestas, pessoal? Porque eu conheço o comprometimento que a Danusa e o Jefferson têm em fazer uma entrega de excelência, né? Eles sempre comentam que eles não entregam um produto, mas sim uma experiência. Tá? E eu tenho certeza que todos aqui já devem conhecer a Afinitar, porque ela já tem o seu nome já difundido em toda a região, mas não foi bem assim no começo, né? Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, né? Bom, Rômulo, primeiramente agradecer pelo convite e recordar o segundo episódio. Eu tive o prazer de Já estamos no 29, né? Sim, exatamente. Eu tive o prazer de ser convidado e fazer parte do segundo episódio, e nesse episódio que a nossa parceria se concretizou de forma proativa. Eu lembro que eu trouxe uma caneca, que hoje é a caneca que é usada como forma de reconhecimento e de demonstrar afeto aos teus convidados. Por quê? Porque naquele momento eu sabia que era um projeto que se consolidaria. Como se consolidou? Hoje a gente chega aí ao 29º episódio. Isso demonstra que tu está trazendo conteúdo de valor, que tu está trazendo conteúdo que realmente agrega, que auxilia, que blinda as empresas. Mas lá naquele segundo episódio eu já tinha visto isso, e por isso que busquei concretizar uma parceria contigo por acreditar na seriedade do trabalho e do conteúdo que tu está trazendo no Compliance. Então, feliz pela nossa parceria. Feliz, fico mais feliz ainda, né? O Jefferson foi o nosso segundo convidado, pessoal. E sempre que a gente começa, a gente demora um pouco, né, até se familiarizar aqui com as questões de câmera, estúdio, enfim, né, mas logo a gente já pega ritmo, né, mas eu sei que sempre por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né, e a Danusa, ela faz também a linha de frente, né, mas ela, sempre que eu tô lá, ela tá firme no bastidor, né. E eu sei que a gente precisa, né, de uma mão feminina em todos os sentidos da nossa vida, né, para conduzir aí os nossos passos. Eu sempre digo que a esposa é um termômetro. Eu, quando chego em casa e converso com a minha e conto algumas coisas, ela tem uma leitura um pouquinho diferente. E eu tenho certeza que isso que a Afinitar entrega passa muito também pela mão da Danusa. Seja bem-vinda, Danusa, é um prazer te receber aqui. E eu quero que tu conte um pouquinho da vida pessoal de vocês, de onde surgiu a ideia da Afinitar
E como é que vocês conseguiram chegar hoje, assim, com um nome consolidado na cidade, com uma entrega realmente diferente de tudo que eu já vi, uma entrega de excelência para as pessoas saberem que elas também podem fazer isso, né? Bom, Breno, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito tua fã, principalmente do teu trabalho. Obrigado. Tu é uma pessoa que a gente fala diariamente em casa, a gente lembra do regulamento interno, não vou esquecer nunca. Como uma referência. Como uma referência, com certeza. E a Afinitar começou há 3 anos. Ela fez 3 anos no dia 22 de maio. Começou onde a gente morava, que era lá no Moradas, clube ali aqui em Camobi. E me veio numa necessidade de dar um presente. E eu não encontrei o que eu queria. Eu queria dar uma cesta de presente, mas eu não encontrei a cesta que eu queria. E aí, naquele momento, eu comentei com o Jefferson, eu digo, olha aí, eu queria te dar uma cesta assim, assim, e não tem, só tem cesta de vime da vovó, e não era o que eu queria te dar. Aí foi a primeira vez, foi em novembro, foi a primeira vez que eu comentei. Aí depois, ele me deu uma cesta de aniversário, e ele me disse a mesma coisa, não encontrei uma cesta que eu queria e montei uma cesta para ti. E eu falei de novo, olha aí, ó, tem mercado para isso. E aí ele me perguntou, o que tu precisa para começar? Eu digo, eu preciso de dinheiro. Eu disse pra ele. Simples, né? Como todo e qualquer negócio que começa, né? Eu preciso de dinheiro. E ele disse assim, então tá, eu vou te dar R$1.000. E aí agora, vamos ver como é que a gente começa. E dali, eu acho que não ficou um dia desses 3 anos e pouco que tem a Afinitar, que a gente não tenha trabalhado para consolidar o nosso nome. Nem era esse nome na época, era outro nome, depois a gente fez... Como é que era o nome? Vamos lá. Zodíaco Cestas. Olha aí, tu vê como é que as Que coisas vão amadurecendo. né? O objetivo era justamente, a gente já E de onde pensava surgiu o em Afinitar? algo personalizado. Aham. O Afinitar, a gente conheceu a Dari, né, que é... Dari Canto, que é Designer, né? Design estratégico. E ali ela fez todo um estudo do meu sobrenome, que Afinitar é em italiano. Ela fez toda uma pesquisa da minha região da Itália, do meu sobrenome. Uma temática aqui, do legal. que a gente queria traduzir com as nossas cestas. E ali surgiu a Afinitar, que significa afeição, afeto, afinidade. Legal, pessoal. Vem dessas palavras, que é o que a gente quer transmitir com as nossas cestas. E um outro detalhe importante, que é, por que a gente trocou o nome? Por que era Zodíaco, né? Então, era Zodíaco porque nós tínhamos cestas, uma linha de cestas ambientadas nos signos. Olha que legal, interessante. Então, a gente tinha uma cesta ambientada no signo, nós estudamos os signos, o que era a característica de cada um, quais eram os produtos, as bebidas, e montamos essa linha. E em um determinado momento, a gente mandou uma cesta para o pastor da igreja que nós frequentávamos. Não postou, não falou nada, silêncio rádio, que nem a gente diz no quartel total, a gente se questionou por que isso aconteceu. E nós fomos buscar, descobrir por que tinha acontecido isso. E a mãe da Danusa falou assim, ó, não, é porque como os evangélicos não acreditam nessa questão de signos, ele recebeu, por uma questão de respeito, ele recebeu o presente, mas o nome não é um nome que traga uma memória legal. Entendi. E nós começamos a... E aí vem a questão de tu pensar na estratégia do negócio. Nós vimos que uma parte do mercado nós não estávamos atendendo e nós estávamos restringindo. Então nós optamos naquele momento, nós pensamos, nós analisamos que a gente tinha uma ligação afetiva com o Zodíaco, né? Foi como começou. E aí nós acabamos optando por realmente assim, dar esse passo. Não, o que a gente quer? O que a gente vê para o nosso negócio daqui a 5, 10 anos? A gente não via Zodíaco Cestas daqui a 5, 10 anos. A gente via Afinitar Cestas daqui a 5, 10 anos. Aí nós optamos por mudar o nome, fomos buscar uma profissional, buscamos a Dari Canto, que foi quem criou a nossa marca e criou o nome. Então a marca ela também é representativa, ela representa o infinito, que é a ideia de conexão. Aqui, né? Então ela tem o infinito no meio, ela tem a alcinha que é da cesta e o coração que é realmente essa questão da emoção. Então ela tem toda essa temática. Que a gente diz ali, né, que a cesta une corações, né? E emoções. Então foi aí que nasceu a história da Afinitar.
A gente vê muito, né? Porque afinal é uma prática muito reiterada a entrega desse tipo de lembrança, porque é uma coisa que marca, né? Não tem uma pessoa que não faça um story, que não marque a empresa, que não tire uma foto, que não guarde com carinho esse presente, que outros presentes muitas vezes a gente não dá tanta importância, né? Acaba caindo no esquecimento, né? Mas esse aqui realmente ele tem algo diferente, né? Ele traz algo diferente. Na verdade, né? quando a gente vai atender, que a gente pensa em produto personalizado, não é que uma caneca seja algo extraordinário, não é a questão. É que realmente, assim, ó, o que está na caneca foi pensado para aquela pessoa. O café que aquela pessoa está tomando foi pensado naquela pessoa. Em conjunto com quem está dando esse presente, a gente vai indagando, a gente vai perguntando, a gente vai dando opções. Né? Por exemplo, eu dei um exemplo da caneca, um exemplo de um café. A gente tem ali 3, 4 tipos de café e a gente diz para a pessoa, ó, tem esse, qual será que ela gosta? Mais fraco, mais forte, grão, torrado, né? Sabe? E ali a gente vai realmente criando um presente. Claro. E colocando produtos dentro, não que seja só produtos que tu vá consumir, mas produtos que tu vá guardar. Um porta-retrato, alguma uma conexão, foto. alguma coisa, Isso, exatamente, né? E vocês viram bem, pessoal, para quem pegou aqui os insights aqui do início, uma situação que aconteceu na vida deles, né, de pensar em dar um presente, aí aquela situação, então às vezes as ideias eles estão no universo, né? Aí quem se apropriar delas por primeiro, né, e souber otimizar e potencializar essa ideia, ela vira um negócio, né? E assim, ó, outra coisa que eu sempre costumo trazer aqui, Jefferson e Danusa, que a gente nunca vai ter o capital suficiente, com algumas exceções, né, que pessoas que já têm, para começar um negócio. A gente nunca vai ter o espaço ideal, o número de pessoas qualificadas que a gente precisa, mas o que é importante? Começar o movimento, né? Começar o movimento. O Jefferson, por exemplo, aportou um capital, bem dizer, que não é muito significativo, né, para começar um negócio. Contou com a tua destreza, com a tua perspicácia, com a persistência de vocês, e as coisas foram acontecendo devagarinho, né, até chegar onde está hoje. E eu devolvi os 1.000, tá? É importante. Mas é interessante. Isso é importante porque eu sou militar do Exército, sou funcionário público, né? E eu nunca me vi empreendendo. Apesar de trabalhar com empresas, prestando consultoria e mentoria há mais de 20 anos. Empreender era algo que nunca me passou pela cabeça, porque é um desafio. E quando a Danusa disse assim, pô, eu tenho vontade de fazer isso, eu não tive nenhuma dúvida, entende? Eu falei, não, eu quero entrar nisso porque é desafiador, entende? É o que te faz crescer, é o que te faz aprender, é o que te faz evoluir. E a gente entrou nisso. E aqui eu vou abrir uma parte financeira da empresa para que as pessoas possam ter clareza de que vale a pena, é difícil, mas vale a pena. No final a conta fecha. Aqueles R$1.000 que a gente aportou, esse ano a gente deve fechar com um faturamento em torno de R$500 mil e de uma loja de cestas. Por quê? Porque a gente coloca a nossa energia, a gente coloca a nossa dedicação, a gente estuda, a gente busca. E se a gente não tivesse dado aquele passo de fé, de grana, mas também de fé. Sim, de fé, muito mais de fé. Se a gente não tivesse enfrentado esse desafio, então empreender, ele é importante, ele te faz uma pessoa melhor, ele une família. O nosso casamento se fortalece a cada dia pelas dificuldades que a gente tem no negócio, no empreendimento. A gente fecha os olhos e a gente trabalha com planejamento e olha, daqui a 3 anos a gente vê o nosso negócio mais forte, mas a gente vê a nossa família, a nossa casa e o nosso casamento mais forte, por conta do negócio. Antes de chegar na parte conjugal, pessoal, porque eu sei que muitos aqui têm empresas familiares, negócio com a esposa, né? A gente já vai chegar um pouquinho nisso, mas tu tocou num ponto importante, Jefferson. Por exemplo, vocês ambos carreira militar, né? Sim. Ambos Sim. carreira militar. E eu, como advogado, todos sabem aqui, isso é um fato público notório, que a minha instituição de classe tem muitas restrições, né? Em relação a divulgação do trabalho, a mercantilização, por exemplo, da advocacia. E, por força dessas restrições legais, eu sempre fui muito castrado, certo? Eu acho que isso é uma opinião pessoal minha, pessoal, tem gente que pensa ao contrário, mas é uma opinião pessoal minha que eu vou externar aqui, porque é um sentimento que eu tenho, enfim. E isso digamos assim, me travou muito para me desenvolver como pessoa. Porque tudo que eu ia fazer, toda e qualquer iniciativa que eu ia fazer, eu encontrava um entrave legal. Eu encontrava uma fiscalização do órgão de classe, né? Todos sabem, isso aqui é público notório, que
tem muitas restrições em relação à divulgação em meio de comunicação, mas eu pulsava em mim um sentimento que eu precisava fazer diferente, que eu precisava entregar mais, que eu tinha algo a mais para devolver para a sociedade. E aí eu abri as outras empresas de mentoria, de assessoria empresarial, e através dali eu consegui justamente desses outros caminhos, porque graças a Deus eu posso abrir outras empresas, né? Posso atuar como empresário em outras empresas, além de ser advogado. Enquanto a isso não há restrição alguma. E ali que eu consegui abrir a porta para empreender, sabe? Para me desenvolver como pessoa. Essa transformação aconteceu aí faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu sempre gostei da advocacia, advogo muito hoje, ostensivamente, todos os dias, né? Faço e vou seguir fazendo pelo resto dos meus dias, mas abri essas portas e através delas eu consegui subir degraus que eu nunca imaginaria que conseguiria. E vocês, penso que também por serem filiados ao Exército, a uma instituição militar, em que nós temos também esse entrave, né? E temos uma questão de hierarquia, né? De subordinação muito forte. Eu acho que o que vocês fizeram também foi algo totalmente desafiador e algo que realmente merece aqui louvor, né? Por tudo que foi feito. Como é que foi... eu acompanho aqui a história de vocês, né? Como é que foi se desapegar, se desamarrar um pouco dos institutos, né, do militarismo para empreender e para alcançar o que vocês já alcançaram hoje, e sei que tem muito ainda pela frente para buscar, para atingir. Tu sabe, Rômulo, que eu fui... A minha família, né? Meu pai a vida inteira foi CLT, a vida toda. E a minha mãe sempre foi empreendedora. Tava sempre fazendo uma coisa e continua. Era um contrapeso. Ela tem 70 anos e ela continua. Legal. Quero eu ter a metade da disponibilidade, da vitalidade dela com 70 anos. Claro. Então, eu sempre tive os 2 parâmetros. Meu pai dizia assim, não, vai lá, trabalha de empregado, termina, bate teu pontinho, vai pra casa, não te incomoda nem... exatamente. Teu salário tá lá, não interessa o que acontecer. E a mãe... naquela coisa. Então, eu sempre tive as duas... Eu sempre fui CLT por muito tempo, mas eu sempre estava empreendendo. De olho lá no... Vendendo uma coisa, vendendo uma roupa, vendendo uma joia, aliás, vendendo uma... CLT não te impede de empreender também, né? Sempre não te impede de empreender, os 2 sangues pulsando, como eu digo, assim. Uhum. E agora ser dona, realmente, assim, desta forma... Só vai pra frente porque eu tenho ele do meu lado. Se fosse sozinha, eu acho que eu já tinha desistido. Tudo é mais difícil, né? Porque, eu digo, é a cabeça pensante e o braço que faz, entende? Porque eu gosto da operação, eu gosto operacional. Então, eu jogo as coisas que eu quero pra ele pensar. Pensa e vê como é que a gente faz tal coisa que eu executo. Então, eu sempre fui muito da execução e gosto da execução. Gosto de estar ali no meio da produção, criando, inventando, buscando fornecedor, que a gente não compra nada em Santa Maria, por exemplo. Sim. Nossas coisas vêm de fora, então tem que ter um pouco de paciência. Os próprios nossos clientes têm que ter um pouco de paciência para a gente poder fazer e adquirir as coisas boas. Então, essa busca do algo mais sempre é o que me consome, né? Porque eu tô sempre ali. O Insta, Google, e procurando produto, e procurando fornecedor, e me espelhando em pessoas que trabalham com cestas bem longe daqui, eu me espelho lá. Referências de São Paulo, Minas Gerais, até tem uma agora que eu tô super fã, de Florianópolis, que é mais... Mas sempre alguém que está muito acima de mim, né? Eu já espelho lá na frente. Esse tipo de entrega, assim, eu acho muito interessante, porque tu tem um leque infinito, né? De coisas para... Muita coisa. E aí, quando tu traz algo criativo, diferente, marca ainda mais a vida da pessoa, né? Porque agora a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu também estou preparando alguns brindes, né? Eu quero dar uma roupagem um pouquinho diferente, assim, do tradicional. Eu estava conversando com a Danusa e só na conversa que surgiram inúmeras ideias, né? Então, esse dia também eu ganhei de um apoiador nosso, a Invista Imóveis. Eu dei uma mentoria lá para os corretores dele, né, em relação a questões de entraves jurídicos na venda de imóveis, enfim. E recebi um brinde deles. E ali tinha muita coisa diferente que eu não tinha visto, né? E até comentei com a Danusa, ela, não, isso também a gente tem, e comenta daqui e dali. Então, às vezes, também referências à concorrência, todo mundo... O que parece ser uma ameaça, às vezes, pode ser uma injeção de oportunidade, entendeu? Sim. Porque mercado existe para todo mundo. A gente está sempre fazendo parceria. Agora a gente fez parceria com a Livraria Atena, para botar livros nas cestas. Com a Bartzen, com a Cabetec, com a Hype,
que é a nova dos sim, guris sim, lá, sim. que é para colocar caixinha de som. A gente vai ter uma cesta E o leque de tecnológica. opções Então, que assim, ó, abre, tem né? muito Impressionante. parceiro, tem muito parceiro. Todo mundo Aham. ganha com isso. Cesta É só uma livre. questão de Claro. querer realmente se ajudar, né? Claro. Um ponto interessante no assunto anterior é a questão do exército. É algo Eu que as cortei, pessoas, as pessoas nos perguntam, "Tá, mas como é que vocês são militar e vocês têm um negócio?" Por muito tempo a gente teve, que nem tu, assim, algumas restrições. Nós, como militares, nós temos dedicação exclusiva, nós somos estatutários e nós só podemos ser acionistas ou cotistas minoritários da empresa. perfeito. Portanto, de forma muito simples, a gente não pode ter um CNPJ no nosso nome. O que aconteceu, então? Eu fui para a reserva em 2020 e na reserva tu pode ter uma empresa. Então eu consegui abrir um CNPJ. A Danus, ela não pode ter um CNPJ no nome dela porque ela está nativa. Eu sou contratado pelo Exército. Fui para a reserva, Entendi. o Exército me contratou. Perfeito. Então, nós tivemos esse entrave. E outra questão é o tempo. Como é que vocês são militares e vocês tocam o negócio? Então, hoje, nós fizemos um turno de 6 horas, que é das 7 da manhã às 13, e a partir desse horário, nós temos a disponibilidade de dedicar esse meio turno ao negócio. Mas... Meio turno não, né? Porque é 2 turnos, é tarde e noite. tarde e noite. Mas, Turno assim, ó, integral. turno integral. o que aconteceu? 24 horas. Hoje a gente para, olha para o futuro, e no nosso planejamento, a gente tem a clareza que um de nós vai ter que Uma hora ou se outra. dedicar no próximo ano exclusivamente ao negócio, se a gente quiser chegar no nível de performance que nós desejamos. Eu entendo que chega um ponto que tu realmente Tem que escolher, tem que optar. tu tem que optar. E é legal isso porque eu aprendi muito passando do militar que planeja, do consultor. Eu passei por mais de 100 empresas fazendo planejamento estratégico, para o empresário que tem que planejar para o seu negócio. Isso foi muito legal, essa transição de sair do Exército e me tornar empreendedor. Mas a gente teve esses entraves legais, que a gente não pôde abrir um CNPJ, as questões dos horários. Hoje a gente ainda tem alguns entraves, por exemplo, um exemplo bem prático aqui, a gente não pode emitir opinião política. É algo parece inacreditável, mas a gente não Ainda pode. mais nesse período. Então, a gente tem vários Isso que já colegas... melhorou bastante, né? Tivemos aí, anos atrás, era muito mais rigoroso, né? A questão, né? Mas e a gente entende, a gente aceita, é a nossa profissão e tá tudo certo. Mas encontramos uma forma de empreender mesmo, tendo esses entraves de uma forma legal. Então hoje eu estou na reserva, eu posso ter um CNPJ, a Finitar tá o CNPJ vinculado a mim e a gente toca o barco. Mas tivemos esses entraves aí das questões legais que nos impediram. Eu, como frequentemente visito vocês lá, né, e conheço muito bem ali a operação, muito bem não, aliás, eu tenho uma certa familiaridade, eu vi também que vocês estão preparando algumas coisas diferentes, né, uma degustação. Não sei se eu podia contar aqui agora, mas já falei. Pode dar um Com spoiler. Tem alguns que eu trago que eu pergunto dos planos futuros, eu não gosto de contar. Não, beleza, então não vamos tocar nesse assunto, problema. né? Não. Mas eu acho que é uma coisa que já está mais ou menos consolidada ali, já está concretizada, que como a gente está fazendo, a gente tem todo o projeto da loja, a gente está correndo para que a gente consiga abrir até o final do ano, né? Que a gente também depende de mão de obra, né? Então a gente tem que Que é uma parte bem complicada. Vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Então a gente vai ter um espaço. Qual é a nossa ideia, né? Um dos espaços que vai ter ali vai ser para que a gente possa, por exemplo, convidar tu e a Tamires, Rômulo, tá chegando uns produtos novos e a gente quer uma opinião. Então vamos lá, vamos degustar esses produtos. Perfeito. Eu estou sempre à disposição, viu? Você claro. pode chamar a hora que puder, a gente dá um jeitinho, vai lá degustar. E aí a gente vai fazer uma mesa ali, um bate-papo, Claro. uma conversa, vamos degustar os produtos. Tá aprovado, acredito que tenha mercado. Então a gente faz a degustação, Perfeito, convida. muito bom. Essa é uma das ideias que, naquele espaço que tu chegou a ver aquele dia cheio de sexta, eu vi. a ideia é fazer isso ali naquele espaço. Eu acho também que é muito que vocês agregam bastante a questão dos sentidos, né? Enxergar, tocar e degustar também, né? Eu acho que toda a lembrança que agrega os sentidos, né, marca sobre todos os aspectos, né? Porque é através dos sentidos que a gente vive as nossas experiências, né? Então eu vejo que vocês estão sempre inovando, né?
O docinho tem que ter, né, Jeff? Eu sei que o Jeff é fã do doce, né? Eu não adoro. sou tão fã assim, mas também aprecio, de vez em quando é bom ter um docinho. Então a gente pode também, com a questão do espumante, do vinho, né, do queijo, do amendoim, dessas iguarias, né, do próprio doce, agregar, sim, um valor imenso a uma coisa que realmente marca a vida das Sim. pessoas, né? Nós vamos mudar o nosso posicionamento. E a primeira estratégia dessa mudança é termos um espaço adequado. Então, hoje a gente está montando um espaço lá de 130 metros quadrados. Acredito que nenhuma empresa do segmento terá em Santa Maria. Nós teremos uma sala de reuniões, hoje nós já temos uma sala de máquinas, onde nós temos máquinas que podemos personalizar balões, podemos fazer caneca, podemos fazer O que copos. vocês entregam personalizado hoje? O que quiser Sim, ou... sim. 90%. 90%, quase né? Mas assim, tudo. ó, por exemplo, cuia, bomba, tábua, as taças de cristal, As caixinhas de ali vinho, também. as caixinhas Sim. também. Aham. Tem coisas que a gente faz ali, tem coisas que a gente também tem Certo. parceiro, mas a gente tem o serviço. Até porque Certo. a outra máquina que a gente quer adquirir, ainda a gente não tem espaço para ela, porque ela é um uma máquina pouquinho muito maior. grande, uma máquina de Então, O não que personalização. ela faz? Essa a gente consegue daí fazer agenda. Tudo que é plano, Tudo nós que é plano, conseguimos. a gente Tudo que consegue é plano, fazer a gente ali. consegue personalizar. Entendi. O que a gente acabou de receber agora é uma máquina de personalizar fitas. Essas fitas agora podem Vai vir vir aí personalizadas. Compliance Cast na próxima. Olha vai aí. vir Compliance Acabou de Cast. chegar, eu estou estudando o software dela ainda. Aham. Acabou de chegar. Então a gente está sempre, como eu O falei, mercado a é gente infinito, tá né? sempre... Como é bom, né? O realmente, mercado é realmente. infinito, né? E terminando essa estrutura que nós pretendemos até o final do ano, então, tanto com sala de máquinas, sala de reuniões, a loja, um hall de acesso instagramável, nós vamos buscar o quê? Experiência gastronômica, Romulo. Nós não vamos mais trabalhar com produtos que se encontram em mercado, porque nós queremos trabalhar com exclusividade. Produto de mercado, tu vai, compra uma embalagem, coloca um lacinho, tá ali. Entrega. Não precisa de nós. O que nós vamos agregar de valor? É isso, é sobre isso. Então, nós vamos fazer essa mudança de posicionamento, nós vamos nos posicionar como realmente a maior autoridade em cestas corporativas e presentes de Santa Maria, e aí vem a experiência gastronômica. Nós vamos passar a trabalhar com produtos exclusivos que nós possamos contar a história daquele produto. Um exemplo, nós trabalhamos com a Lilian, né? A Lilian é uma linha de biscoitos que são orgânicos, é uma família de picada café em que trabalha do netinho até o vô. Eles colhem os produtos sem conservante e nós podemos contar essa história. E tu vai degustar e tu vai conhecer essa história. Nós recentemente fizemos uma parceria Uma conexão Então, aí sensacional. vem Uma conexão essa questão sensacional, aí né? de poder, por exemplo, ter convidado a Tamires e o pequeno comer um docinho. Aí o príncipe, Já tá quase a idade. o príncipe tem que ir, né? Enquanto ele brinca, a gente trazer essa Perfeito. experiência gastronômica para vocês, perfeito. de algo diferenciado que vocês ainda não conheciam, para que realmente quando alguém receber esse presente tenha certeza que foi feito com carinho, com Não, afeto. e com um detalhe, agora tu diferente, falou né? em experiência gastronômica, nós recebemos agora, semana passada, uma caixa de Frederico sim. Westphalen, que eu encontrei lá, que trabalho com charcuterias. Daí então, tem salames com pistache, com provolone, queijo Já azul. tá dando água na Aham. boca aqui. Nós E estamos veio uns torresmo. Torresmo, essa aí. Torresmo. Ah. E aí tem torresmo na cerveja, torresmo no vinho, torresmo Que no sei o quê. legal. Só que às vezes tem pessoas assim, ai, torresmo, né? Aham. Mas, por isso que eu digo, a gente vai ter produtos Pra para todos os todos os gostos, gostos, pra atender entende? todo- Porque eu sei que tem gente que não gosta, mas tem Mas gente que é a super sociedade fã. é plural, né? Não podemos E restringir, né? e realmente, É, assim, ó, é muito diferente. A qualidade é muito diferencial. diferente. Eu não sou muito A gente tá chegado sempre comendo. Eu tô sempre comendo, né? Essa é a parte boa, Uma né? verdadeira tentação, a Eu tentação tô sempre dentro comendo. de casa, né? A gente faz a prova dos produtos, Ah, né? O test drive, Gostaria pra ver de se é ser bom. dos parceiros pra experimentar, né? Que só nós não tá dando. Pessoal, a conversa tá boa, tá? A gente vai fazer um pequeno intervalinho de 1 minuto, mas não saia daí, porque daqui a pouco mais vocês vão conhecer um pouco mais da Finitar, já conheceram bastante. Vamos falar também sobre os planos que já estamos falando aqui, sobre como é conciliar a vida conjugal com a vida empresarial, tá? Porque nós temos um exemplo clássico aqui de que dá certo, tá? Realmente dá certo, pode ser feito. Tem muita gente que diz que não dá para misturar casamento com trabalho, família com trabalho, mas tudo isso é bobagem. Quando a gente tem um bom entendimento das coisas, né? Objetivos claros, né? E uma sintonia
né, bem adequada, digamos assim, as coisas acontecem da melhor forma. Então, fique aí, é um minutinho que a gente já volta. Voltando então, família empreendedora, com o segundo bloco aqui do episódio número 29 do Compliance Cast. Sim, já estamos no episódio 29, segunda temporada, em que além dos nossos convidados, tá? Como eu falei aqui já no primeiro bloco, a gente vai fazer também episódios corporativos com empresas que são nossas apoiadoras. E você que de repente pensa em contar a sua história aqui no Compliance Cast, em ser um apoiador desse projeto, eu vou deixar aqui um contato telefônico, que pode ser tanto via telefone ou WhatsApp, que é o 3347.000. 3347.000. Você pode fazer um contato com a nossa equipe, que nós vamos analisar a sua história, o que você entrega. Vamos fazer uma pré-seleção. A gente escolhe uma empresa por segmento, tá? A gente não coloca mais de uma empresa por segmento, para você poder vir aqui, ter direito a fazer o seu episódio corporativo, trazer pessoas da sua equipe, contar a sua história, como a empresa começou, aonde a empresa quer chegar, o que ela pretende entregar para a sociedade, seu produto, seu serviço, onde ela quer estar daqui a 3, 5 anos, qual é a sua missão, seus valores, enfim, tudo aquilo que envolve o seu negócio. E sempre lembrando que esse projeto conta com o apoio da Afinitas Cestas, que é a nossa convidada de hoje, da Invista Imóveis, La Máfia Barbearia, Anderson Machado, Vitino Restaurante e do Grupo Diário, que cedia aqui o nosso projeto do Compliance Cast. Estamos voltando então, pessoal, com a Danusa e com o Jefferson, contando a história de pessoas que têm uma carreira militar e que mesmo assim abriram uma segunda fonte de renda, um negócio que começou com uma ideia de dar um presente um para o outro, uma cesta, que entenderam naquele momento que a cesta não entregava tudo aquilo que eles pretendiam, e a partir daí surgiu uma ideia, essa ideia recebeu um primeiro nome, esse nome passou por um nome com uma mensagem muito mais qualificada, muito mais pensada, que é a Afinitas Cestas. Desse nome que foi estudado, se criou também uma simbologia aqui da aliança, do coração, né, para trazer algo que gere realmente uma conexão. E nós temos, além de tudo isso que vocês já ouviram no primeiro bloco, uma outra peculiaridade é que eles são casados, né? Para quem não sabe, né, eles são casados há quanto tempo? 4? 4 anos. E a empresa começou há quanto tempo? 3. Há 3 anos. Então é um casamento que começou junto com a empresa junto com o casamento, que deu certo, tá dando certo, né? Eles estão sempre presentes nos eventos aqui de Santa Maria, região, vocês devem saber, acompanhar. E eu sempre comento com a Tamires, o tio Jéssica, dificilmente ele vai sozinho. Se ele foi sozinho, é porque a Danusa tinha alguma coisa para fazer, porque eles estão sempre caminhando juntos, né? Eu acho isso muito legal. E eu quero que as pessoas saibam agora como é que é conciliar o exército, a família, o casamento, a Afinitas Cestas. E sobra tempinho para namorar? Como é que é isso aí? Vamos lá, o pessoal quer saber. Olha, quase que tudo ao mesmo tempo. Existe como é que é tudo ao mesmo tempo e agora? É mais ou menos isso, né? Não, mas na verdade nós somos uma família completa, né? Nós moramos só nós dois, porque os nossos filhos são todos adultos, todos tomaram rumo. Acho que só tem uma que não é... Não, tem 2 que não são casadas, né? Mas todo mundo já tem seu rumo, mas a gente está sempre envolvido igual, né? Com as crias a gente está sempre envolvido. Com certeza. Mas dá tempo. Às vezes a gente está namorando e surge um assunto da Afinitar, a gente fala. E às vezes a gente... Não, agora não, né? Agora não é o momento. Mas não adianta, né? Porque a cabeça está sempre... Tá sempre pensando alguma coisa. Eu durmo pensando, eu durmo. E não sei que dia foi que eu acordei e disse assim... Me lembrei de tal coisa agora. E ele, agora? Eu digo, sim, agora? Já vamos resolver agora. Assim. E agora eu tenho
Anota, eu conforme o anoto, professor Isaías, anoto. eu tô com um papelzinho lá da minha cama, que de manhã você me dá uns insights de Anoto. colégio. É a melhor hora. Impressionante, né? Impressionante. É, Impressionante. Sempre, até quando tem que lembrar de alguma coisa, não é nem insight, eu lembro naquele horário da manhã. Não, Porque tem alguém que me acorda às 5 horas, que ele vai malhar, sabe? Esses dias eu olhei uma brincadeira, agora eu olhei lá, conforme o horário, o a estilo da classificação pessoa, do cara que malha. da pessoa que malha. Então, da partir das 5 às 7 da manhã, é o psicopata, tá aqui. Porque, senhor, aí ele acorda, e nesse momento, assim, que eu fico das 5 às 6, ainda deitada por ali, é o momento que eu tô aqui, Sim. ó, martelando o tempo todo. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Hoje, a gente diz que a gente está em prejuízo da nossa vida pessoal. Conscientemente em prejuízo da nossa vida pessoal. Mas cientes de que isso também vai gerar um Porque nós resultado. temos um objetivo no próximo ano. Então, hoje a gente trabalha em torno de 12 horas, talvez. Aí a gente tem as 6 horas do quartel, começa na Afinitar 1 hora. Eu também tenho a mentoria em planejamento estratégico e nós vamos aí praticamente todos os dias até as 22 horas trabalhando. E tu vai dizer, pô, então que vocês não têm tempo, não têm lazer. O ano de 2024 nós colocamos como um objetivo que nós restringiríamos isso de forma consciente. Para que a partir do próximo ano a gente tenha uma estrutura de negócio melhor que nos permita fazer essa inversão. Porque no fim da história tu tem um negócio para que tu tenha tempo para que tu possa aproveitar a tua vida pessoal. Não é o inverso, né? O cara não vive para trabalhar, o cara trabalha para poder viver e para poder ter tempo. Isso é muito lindo. Tu não pode, tu tem que deixar tempo, tu não pode trabalhar tanto. Na teoria é lindo, só que na prática, se tu quer construir verdadeiramente um negócio sustentável, um negócio autogerenciável, um negócio que realmente depois tu tenha liberdade, em algum momento tu vai ter que entrar em prejuízo do teu Muito tempo bem, pessoal. Jefferson, muito bem. E é um prejuízo a vida data, como ela né? é, Rômulo. A gente colocou data, calculado, né? 31 de dezembro Calculado. de 24. 31 de dezembro de Não é uma 2024. escravidão, né? O que é importante, pessoal, entender que a gente tem que fazer algumas renúncias por um determinado tempo da vida. Não significa que tu vai ficar fazendo isso 5, 10, 15, 20 anos. Mas, em algum momento, sacrificar algumas coisas para que ali na frente tu possa desfrutar de um tempo maior. Mas agora a gente chegou num ponto importante aqui. Para que isso aconteça, algumas questões são importantes, tá, pessoal? Que, digamos assim, a gente falou em ter uma ideia, em ter abrir um pequeno negócio, às vezes nem sempre com capital suficiente, mas fazer um movimento, tá? Primeiro passo. Segundo passo, precisamos crescer. Precisamos consolidar o nosso negócio, a nossa marca. E aí, como é que faz para crescer, né? O Jeff trabalha com planejamento estratégico, tem uma autoridade muito grande no assunto, e eu tenho certeza que alguns pontos aqui ele concorda comigo. Para que o negócio cresça, a gente precisa contratar e saber delegar, né? Saber delegar. Que é um divisor de águas, digamos assim, é o segundo desafio do empreendedorismo, né? O primeiro deles é abrir o negócio, mesmo sem estar no melhor momento financeiro, enfim, mas abrir, começar, aperfeiçoar, trabalhar, né? Abdicando de outras coisas da vida. E no segundo momento, a empresa precisa crescer, né? E aí a gente precisa de pessoas, de contratar pessoas, que é o enfoque aqui do Compliance Cast também, e de saber delegar. O tio Jefferson é um expert no assunto, né? Porque ele trabalha com mentoria de planejamento estratégico, mas eu encontro muitas pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Porque a gente não quer entregar esse mimo aqui que a gente pensou, criou, sacrificou para outra pessoa fazer, porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe se aquela pessoa vai fazer com todo o esmero que a gente faria, com todo o carinho que a gente faria, com todo o cuidado, né? Eu agora mesmo comecei uma auditoria e eu estou pensando se eu coloco estagiário para ajudar ou não, né? Por quê? Porque eu não sei se ele vai ter os mesmos olhos do que eu em relação ao que eu preciso aferir ali. É um desafio, né? E aí, tio Jefferson, tu tem uma autoridade no assunto, pode trazer alguns insights aqui para quem está nos assistindo. Pode falar mal de mim, Eu te diria que é o maior desafio. Agora, quando nós estávamos vindo para cá, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Sobre a questão da contratação e da gestão das pessoas. Nós vamos contratar agora, no próximo mês, mais uma pessoa para a nossa operação. E eu falava exatamente isso para a Danusa. A Danusa é o seguinte, tu não pode sofrer, tu tem que entender que a gente tem que ter a liberdade de sair o negócio andar sozinho.
E é exatamente o que tu falou, entende? A Danusa tem um apego à operação porque ela acredita que o resultado, só ela vai conseguir daquele resultado. É legal, é normal, é natural, mas a solução desse negócio é ter processo. Senão o teu negócio vira uma prisão. Se não, ter processo. O que eu estou fazendo agora? Eu abri um mapa mental lá e comecei. Como é o atendimento? Qual é o passo 1? Quem faz? Como é que é feito? Quais são os detalhes? Quem pode fazer? Qual é o passo 2? Que sistema usa? Como é que dá o bom dia? Como é que registra? Tem o processo. Agora eu posso, com o processo, eu posso chegar para a pessoa que atende e dizer, essa parte é tua, o padrão que tu vai seguir é esse aqui, e falar para outra pessoa que eu vou contratar, ó, tu está entrando na empresa para fazer esta atividade. Aqui está o padrão, aqui está a regra do jogo, tu entendeu? Vamos treinar? Treina a pessoa. Tá certo? Sabe como fazer? Sei. Então vamos para o jogo, vamos para a guerra. Depois, se eu tenho um padrão, eu posso cobrar desempenho. O empresário quer cobrar desempenho de algo que ele não tem um padrão, que ele não treinou a pessoa e que a pessoa não está habilitada para executar aquilo. Aí vira uma confusão. Então é isso que antes de contratar, o que a gente está fazendo nesse momento? Definindo padrões e funções. E hoje a gente falou do quê? Falamos assim, mas não pode passar toda a tarde no telefone. Mas se a gente tiver um regulamento interno, pode. E tudo isso passa pelo quê, Jefferson? O que o Jefferson, você que está nos assistindo, deve entender. O que ele está trazendo aqui? A implementação da sua cultura empresarial, tá? O que é a cultura empresarial? É saber o que o colaborador está fazendo quando não está presente. Mas como é que a gente chega nesse nível? Implementando esses processos que o Jefferson está falando aqui. E existem ferramentas hoje de implementação, só que a gente precisa aplicar e ser fiéis a essas ferramentas, né? Treinamento, a criação do regulamento interno, o processo de onboarding para dentro da empresa, contar essa história que vocês contaram aqui para a pessoa, para ela entender de como as coisas começaram, todo o sacrifício que foi feito e para que ela se comprometa em dar continuidade de acordo com a metodologia de trabalho de vocês. Eu sempre preconizo muito isso quando o colaborador chega nos primeiros dias, porque o que ele faz? Eu conto a história da empresa. Da onde eu vim, como foi criado isso aqui, para ele entender a importância que eu tenho para a minha vida e para criar nele um senso de comprometimento, de responsabilidade com aquilo que ele vai fazer. Né? Então é muito importante fazer isso logo no início, utilizar essas ferramentas e implementar esses processos de uma forma muito bem definida. Porque muitas vezes, quando a empresa está crescendo, nós temos um contraponto disso que eu falei aqui. O empresário se afasta um pouco dessa questão do processo admissional e aí ele corre o risco de botar a pessoa errada dentro do negócio dele. E aí, meu amigo, tu está colocando uma laranja podre dentro de um cesto lindo e saudável, né? E aquilo pode contaminar, além do custo financeiro, né? Sim. De pagar salário para alguém que não vai entregar o que tu quer, depois pagar uma rescisão e começar tudo de novo, né? E começar tudo de novo. Então, é muito importante também dar esse segundo passo de uma forma segura, utilizar as ferramentas, treinamentos, né? Ferramentas jurídicas, com o próprio regulamento interno, um bom processo admissional, né? Com várias entrevistas, testar bem a pessoa, ver se ela tem perfil, se ela realmente precisa daquilo, se precisa trabalhar, porque às vezes eu vejo pessoas que trabalham porque não querem ficar em casa, não precisam, digamos assim, e eu não sei se ela vai ter o mesmo comprometimento de uma pessoa que realmente quer vestir a camiseta da tua empresa, né? Então, acho que passa muito por isso. E é uma segunda etapa que tem que ser muito bem gerida, né? Com atenção, né, tio Jefferson, você sabe também tanto quanto eu. É interessante falar, e eu queria ressaltar a questão do regulamento interno. A gente vai estar no segundo colaborador. A gente já teve uma operação com 6, né? Contando ali entrega. A gente já teve um financeiro dedicado. Uhum. E hoje a gente vai para o segundo colaborador. Então, a gente vai ficar com 4 na operação. E nós já queremos começar de forma correta. E hoje, vindo para cá, nós falamos sobre o regulamento interno. O quão importante é para que a gente tenha a regra do jogo clara. O combinado não sai caro. O combinado e o treinado, literalmente, não sai caro. E hoje, para que tu tenha uma ação trabalhista contra a tua empresa, a gente sabe que isso a gente caminha numa linha tênue, em cima da navalha. Tá? Descuidou. E o regulamento, ele traz segurança,
ele traz tranquilidade para nós, para o Pra todo colaborador, mundo, Pra pra e todo nos mundo. protege, literalmente nos blinda, né? Em relação a essa questão. E é algo que nós vamos fazer, mesmo com 2 colaboradores, certeza. para ver como é importante começar bem, Rômulo. Não, e o Exatamente. assunto começou por causa das folgas agora, porque a nossa colaboradora é mesária. Não, ela é Mesária, mesária. tem Ah. 2 E aí tem direito a 2 dias, 2 dias de folga. E aí foi aí que começou o assunto. Treinamento né? também tem direito a 2 Resumindo, são dias. 6 dias, né? Porque um dia do treinamento, 2 dias de eleições, são 6 dias. É é uma uma semana semana inteira. inteira. E aí, tá no exatamente. regulamento interno como é que vão ser E essas aí- folgas? Pois é, aí era isso que eu... Como é que nós vamos compensar isso Como é depois? Quem é que vai isso aqui? ficar? Quem E que aí vai eu faço ficar, o que de né? manhã se não tem ninguém? Ah, assim, você foi... sabe que eu tenho empresas que, por exemplo, têm colaboradores há 15, 20 anos, né? E não tem regulamento interno. E aí agora, para implementar, é muito Difícil. mais difícil, porque eles já têm, digamos, entre aspas, alguns vícios que para tirar é muito mais traumático do que tu já colocar desde o início do regulamento, entendeu? E dar o treinamento, dar uma cópia, fazer ele assinar que ele tá ciente, que ele se compromete a cumprir aquelas regras. Opa, eu tô numa empresa organizada. Então, eu tenho só 2, 3, 5, não precisa, já faz. O mesmo, não vai Já fazer diferença. faz, entendeu? Já faz, já dá o treinamento, deixa o treinamento gravado quando o cara, um novo colaborador chegar, porque daí aquele já tem aquilo incorporado. É cultura, né? É cultura. Tu fortalece a cultura da tua Quando empresa. o novo entrar, ele já vai saber que existe e que aqueles que estão ali já inseridos na operação já fazem e cumprem a risca o que está ali, né? E o mais importante, fazer eles entenderem que essas regras são inegociáveis. Meu amigo, essa aqui é a nossa normativa interna. Se tu descumprir, eu não vou poder te ajudar. Eu não vou poder te ajudar. Então, eu te peço, por gentileza, se tu tiver dúvida, qualquer situação, converse comigo, tá? Tu tem aqui as portas abertas para trazer as tuas demandas, alguma dificuldade que tu tenha tendo aqui dentro, mas não desculpe o que tá aqui, porque eu não vou ter como te ajudar. Né? Se quer despessoalizar, diz que é o jurídico, que é carrasco, que manda, né? Às vezes, quando a gente chega em alguma comemoração, um evento festivo das empresas, os pessoal já nos olham, bem, lá vem... lá- Aquele ali é o responsável. Lá vem os caras que vão nos demitir, vão aplicar advertência, suspensão, demissão. Mas tudo bem, né? Tem que criar, assim, digamos, entre aspas, um bicho papão. Transfere o risco para o jurídico. Transfere, né? É o jurídico. É o não jurídico. sou eu. Então, assim, ó, se tu descumprir, eu não vou poder te ajudar. Então, vamos cumprir direitinho aqui. Se tu tem dúvida sobre como é que funciona aqui as folgas, os feriados, a compensação, o atestado médico, né? O que justifica, filho, esposa, mãe idosa, pai idoso, enfim. Tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui. Se tiver dúvida, pergunta. Tu vai receber o treinamento, só não descumpre. O que a gente mais vê é o empreendedor reclamando assim, ó. Eu não tem consigo. processo interno. Eu não consigo conseguir bons colaboradores. Aí tu pergunta, aí tu pensa, tu tem uma regra clara do jogo dentro da tua empresa? Não tenho. O cara não sabe que ele não pode fazer não o que ele... tem como. Cara, tu até pode. Tu larga o cara solto ali dentro, né? Tu até pode não ser tão preciso na contratação, mas se tu tiver uma regra do jogo, treinado teu colaborador naquela regra, consensado com ele, cara, é isso aqui tá certo, beleza? Anda. Agora tu pode ser muito preciso na tua contratação e tu não ter regra nenhuma, Porque tu não todo tem como mundo cobrar, tu não tem como controlar. Todo mundo tem seus vícios, né? Todo Com mundo vem de certeza. outro lugar. E E tu Não cria é por ali, mal, dentro da operação, tu exatamente. cria alguns vícios que às vezes tu olha lá e aí a primeira vez passou, a segunda vez, a terceira vez tu já não tem nenhuma voz de comando para dizer que não é daquele jeito. E aí o cara tá toda hora, tem que pegar pela mão, desgasta a relação, cria uma eventual animosidade que pode virar uma ação trabalhista por qualquer razão, Sem né? dúvida. Que a gente não Até sabe, o próprio entendeu? assédio, entende? Repetidas vezes tu cobrar a mesma coisa, mas não tem regra. Exatamente. Então, hoje falamos sobre isso. Nós temos 2 colaboradores, sim, nós temos que ter uma regra do jogo clara. Para ter isonomia, para ter imparcialidade. Se eu não tenho regra, eu vou tratar um de um jeito, o outro do outro, eu vou falar de uma forma, com o outro do outro, e rapidamente a gente está enrolado, até mesmo com ação trabalhista. Certeza. E aí algo que vai se reverter num passivo e que às vezes fecha um pequeno negócio. É um efeito dominó, alguma coisa assim dentro da empresa que não há necessidade, né? E para nós é bom, né? A gente tem uma tranquilidade de saber que É uma segurança, é um divisor de águas, é uma beleza, assim, olha, pessoal, é uma tranquilidade, porque assim, ó, não tô eu que tô te impondo, sendo chato do dia, tá escrito e tu recebeu o treinamento, é só pegar a cartilha e seguir, né?
Quem quer encontrar Afinitar Cestas, como é que faz? Vai aonde? Com o Instagram? Vamos lá, vamos abrir aí. Pode ser pelo Instagram, @AfinitaCestas. Pode Afinitar ser Cestas, pessoal, é bem Whats. como se diz, ó. Não tem nada dobrado aqui, Não. é Afinitar Cestas, né? Já foi @Afinitar Cestas, tudo junto no Instagram. tudo junto no Onde Instagram. mais? Pode ser pelo Whats, Qual é o Whats? 992388702. Vamos lá de novo. 992388702. Ou vai falar comigo, ou vai falar com a Vitória, Tá que é bem. nós duas que fizemos os atendimentos. Site www.afinitarcestas. Afinitar.com.br. Isso, Ô, sócio. Aquele é do planejamento, ele não é do operacional, não é do tem que dar. Não é do E um operacional. detalhe, correto. nós entramos ontem na plataforma do delivery do Diário. Que o Diário abriu um E delivery. quando é que nós vamos pro Mercado Livre aí? ontem. Vamos lá, vamos começar vendendo online aí ou não, Jefferson? 2025, 2026. Não, nós vamos fazer um processo inverso. Como a Aham. gente quer cada vez mais trabalhar com personalização, tu não consegue vender no varejo. Entendi. E um último recadinho, tá Natal. chegando Natal, então nós somos especialistas aí, maior autoridade da cidade em cestas natalinas para clientes e colaborador. Então, empresários que estão nos escutando, entrem em contato conosco, 559-9238-8702. Vamos providenciar agora com calma e tranquilidade, porque tu diz... O empresário diz que o maior ativo dele é o colaborador e o cliente. Aí ele deixa o presente para a última hora. Será que realmente ele é importante? Então se planeje, nos procure. Nós temos um catálogo bem variado de cestas. Gerenciamos listas de aniversário. Então aquele empresário que quer retirar ali da sua operação essa logística de ter que comprar um presente para o seu colaborador, entrega a lista para nós. Nós providenciamos tudo, chega lá na hora. Beleza, hein, pessoal? Que tranquilidade. Então, isso é um dos dia do maiores cliente. serviços nossos. Sábado é dia do cliente. Olha aí, ó. Sim, sábado é dia do Caneca, cliente. esses presentes assim, mais mimos que a gente Claro, chama, mais com press kit certeza. também pro dia do cliente Você também que tem uma empresa que quer presentear os seus colaboradores, novos clientes, quer fazer uma entrega diferente, né? Quando você vende um produto, né, ou entrega um serviço, entregar um mimo, né, uma lembrança, marca mesmo, pessoal, é diferente, tá? Quem não conseguiu gravar o celular, que eu sou ruim para número, tem também lá o direct ali do Insta. Afinitar Cestas do Instagram, chama por ali também, né, Danusa, que a coisa vai acontecer. Tô sempre ligada no Claro, telefone. com certeza. Pessoal, como a gente sempre termina aqui, tá? Eu vou dar a palavra para os dois, porque com certeza cada um deve ter uma visão um pouco diferente, mas 1 minuto para cada um, tá? Tio Jefferson, qual seria então, dentro da tua vivência, da tua entrega como mentor de planejamento estratégico da Afinitar Cestas, em 1 minuto, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Sem dúvida, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial hoje é compliance, é estruturação, é ter processo bem definido, é ter uma gestão de pessoas em que tem uma regra do jogo clara. Porque, afinal, tudo é sobre pessoas. Afinitar é sobre pessoas. Não é sobre produtos, não é sobre cestas, é sobre conexões. Nós entregamos conexões. Nós conectamos a emoção e a gratidão da mãe com seu filho, da esposa com o esposo, dos irmãos, do empresário com o cliente, do empresário com o colaborador. No final da história, é sobre gente, é sobre pessoa, é sobre conexão, não é sobre cestas. Nós não trabalhamos sobre cestas, nós entregamos valor, nós entregamos gratidão, afeto, conexão. E, sem dúvida, para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter uma estrutura de compliance, a gente tem que ter uma estrutura de processo, a gente tem que ter uma estrutura de processos padronizados. Então, isso está tudo interligado. Pessoal, foi boa essa, hein? Eu sou fã, Tinha né? que Eu fiquei anotar essa, olhando, eu fiquei aqui Eu olhando. senti aqui o brilho no olho dele como realmente uma Mas é que as receita coisas são integradas, entende? Eu olho ali verdadeira, atrás né? e vejo o compliance. E é isso, entende? É sobre isso. É sobre pessoas. Mas as coisas têm que estar estruturadas, Com definidas. certeza. Não é sobre produto. Exatamente. Nunca vai ser sobre produto. No Nunca vai final ser são sobre... sempre pessoas. Nunca vai É. ser sobre uma caneca ou sobre essa, vai ser sobre a emoção que nós vamos causar com esse, e por isso que a gente coloca ali o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa energia vai junto. Ela está aí, Verdade, é ela está aí, o nosso tempo e a nossa vida está ali. Com certeza. Não é simplesmente um negócio e grana, né, cara? Pô, essa aí, pessoal, essa vale a pena anotar, hein? Não é Vamos lá, só, Danusa, contigo, então. justamente, eu achei que o Jefferson ia falar realmente sobre a parte estrutural, mas ele também pegou a parte emocional da coisa. E eu realmente, assim, ó, eu digo que tudo que tu põe
a tua energia, teu coração de verdade ali, que tu tá realmente ali, não importa se é 5 da manhã, se é 10 horas da noite, se é meio-dia tu não conseguiu almoçar, se é como o Dia das Mães, que nós ficamos 36 horas trabalhando ininterruptas. 36 horas. A gente ficou trabalhando para que eu realmente olhasse sexta a sexta e não faltasse um detalhe em nada ali dentro. E tu encerrar aquilo ali e dizer assim, ufa, tá tudo bem. Não deu um problema. Sabe? Tô feliz, deu certo, tô cansada, vou dormir agora um pouquinho, mas assim, ó, com um sorriso no rosto, satisfeita do que tudo tá acontecendo. E eu sinto isso a cada entrega que a gente faz, a cada mensagem que a gente recebe, dizendo que a pessoa amou, meu filho adorou, uma mensagem, uma postagem, aquilo ali é o meu combustível diário, assim. Então, eu faço isso realmente com coração 100% tá ali. Sou apaixonada pela Afinitar, essa é meu término, assim. Nós somos apaixonados pelo negócio. Aí, pessoal, eu acho que, né, não tem nem o que falar, né? Como que diz, sem legenda, né? Tá dito, né? Tá dito, até não tem mais o que colocar aqui. Queria parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Também os conheço como seres humanos, como pessoas que começaram assim com uma pequena ideia, que foram construindo no dia a dia, constroem ainda hoje, tem muito a construir, muito a entregar. Conheço também o que vocês entregam, é muito mais do que um produto, realmente é uma coisa que marca a vida das pessoas. Espero que continue sempre com essa dedicação, com essa perspicácia, com essa maestria no que vocês fazem, porque Santa Maria precisa de pessoas como vocês, a nossa região precisa. Que vocês também continuem servindo como exemplo para outras pessoas que ainda estão pensando se vale a pena ou não começar um negócio próprio, um negócio familiar, tá? Queria agradecer de coração a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado mesmo, fiquem com Deus e até a próxima.